João 6,51 diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Pai, essa é a tua palavra. Mais uma vez nós pedimos a tua ajuda, a tua intervenção. Fala conosco. Revela-nos, ó Deus, a tua vontade de forma simples, de forma clara. Traduz, ó Deus, aos nossos corações os desejos do teu coração. Essa oração que nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Não preciso nem dizer para você que essas são as falas de Jesus, as palavras de Jesus. A cruz de Jesus, ela representa uma mesa, né? Uma porta, um acesso, um altar. A cruz de Jesus, ela tem um significado muito profundo, né? E digo a cruz de Jesus porque haviam outros malfeitores ali. E aquelas cruzes, elas não tinham o mesmo significado e jamais terão qualquer outra cruz o significado que aquela cruz ao centro no Gólgota tinha, naquela sexta-feira. Aquela cruz, ela representava muito mais do que apenas a vontade dos homens, de acabar com alguém que incomodava. Porque a cruz, ela estava ali para trazer vergonha, né? O objeto de cruz, como objeto de morte, era para impor o medo, para limitar, sabe, a ousadia ou impedir que alguém se levantasse. Mas aquela cruz ao centro, no Gólgota, ela representava um novo caminho. Ela representava o recomeço. Ela representava uma nova aliança. Ela era algo muito maior do que eles podiam imaginar. Eles tentavam, ali, de uma forma material, reduzir o significado daquela cruz, do que estava acontecendo naquele lugar. E parece que essa é a máxima que nós temos todos os dias da nossa vida. Nós estamos sempre a reduzir o significado da cruz na nossa vida. Eu não estou dizendo para você que você tem que andar aí com uma cruz no peito. Estou dizendo para você que você precisa carregar alguns símbolos, mas você precisa entender e compreender o que é a cruz. Aquela cruz do centro, do Gólgota, representa para a sua vida. A cruz é essa porta, sabe, que revela o coração de Deus. Às vezes nós queremos tantas coisas, queremos entender tantas coisas de Deus. E a maior revelação de Deus está ali, materializada naquele madeiro. Aquele madeiro trazia não apenas um homem que seria ali crucificado, mas ele trazia o coração de Deus naquele lugar. Ali estava sendo revelado o quanto Deus nos ama, o quanto Deus tem interesse pela nossa vida, o quanto Deus tem interesse pela sua vida, o quanto Deus deseja a sua vida. Às vezes você se sente diante de situações, né, por conta do nosso juízo, desqualificado, mas a cruz é aquilo que vem dizer para mim e para você, que embora a nossa lista seja longa, talvez você tenha uma lista longa de defeitos, que o seu olhar te desqualifica. Talvez você tenha uma lista longa de pecados, que o seu olhar te desqualifica. De falhas, de faltas, que o seu olhar te desqualifica. Mas a cruz ela é tão profunda, e ela é tão intensa, que ela sobrepuja todas as situações.
ela sobrepõe, né, corrigindo aqui, todas as situações. Ela pega as nossas falhas, ela pega as nossas listas de faltas, ela pega as nossas decepções, ela pega tudo aquilo que para a gente nos desqualifica do amor de Deus ou do cuidado de Deus, e reduz isso a nada. Porque a cruz, ela não está ali por conta de quanto nós vamos acertar, de quanto nós vamos errar, de quanto nós somos capazes, de quanto nós não somos capazes, de quanto eu vou me recuperar, ou de quanto eu não vou me recuperar, de quanto eu sou capaz de perdoar, ou de quanto eu não sou capaz de perdoar. Ela está ali por conta de um Deus soberano, que fez todas as coisas pelo poder da sua palavra, um Deus excelso, que não precisaria de nada e de nenhuma situação, que resolveu me amar. Você pode dizer para alguém que está do seu lado, diga assim: a cruz do centro representa o amor de Deus sobre a minha vida. Agora eu queria que você se perguntasse, se você nunca se fez essa pergunta, o que Deus estava querendo nos dizer através da cruz? O que Ele queria que nós soubéssemos através do seu Filho ali crucificado? Ele já é claro e direto, diz: olha, eu sou o pão que desceu do céu. Isso é um verbo se dizendo. Eu sou o pão que desceu do céu. Ele diz: olha, eu estou entregando a minha carne ali. Você já parou para pensar o que ele está querendo dizer para você? As nossas muitas rebeliões, os nossos muitos pecados, as nossas muitas falhas, sabe? Elas não são capazes de anular o que Deus queria nos transmitir através da cruz. Mas a igreja, ela reforça um pensamento satânico, de separação. Esse pensamento que entrou lá no Éden. A igreja reforça esse pensamento. Basta a igreja olhar para alguém, enxergar em alguém um pouco diferente, e ela rechaça esse alguém. Basta a igreja se achar melhor, e quando eu digo igreja, eu não estou falando do templo, eu estou falando de você, do que o outro, ela rechaça. Basta ela achar que o seu pecado é menos grave do que o outro, ela rechaça o outro. E esse é um pensamento satânico, que é reforçado dentro da igreja. Pastor, o que você está dizendo de tudo isso? Porque você precisa entender o que Deus queria falar com você através da cruz. Você precisa entender o que Jesus representa através da cruz. Ah, pastor, eu sei que Jesus representa a salvação. Não, pastor, eu sei que Jesus representa a nova aliança. Não, isso é muito mais profundo. É muito mais profundo. Isso representa, irmãos, um coração desejoso. Sabe o que Jesus é na terra? Jesus é na terra a materialização do amor de Deus pela minha vida e pela sua vida. É isso que Jesus é na terra. Agora esse Jesus é crucificado. Por conta dos meus pecados, por conta dos seus pecados, por conta daquilo que deveria estar sobre a nossa vida. Aquilo que deveria estar sobre a nossa vida agora leva esse Jesus a ser crucificado. O que eu posso para além do sacrifício de Jesus? Talvez você carregue um desejo imenso no seu coração de se apaixonar, de ter uma vida intensa com Jesus. Porque esse é o nosso maior desafio. O nosso maior desafio é ter uma vida intensa com Jesus. E nós não sabemos muito bem como ter essa vida intensa com Jesus. Mas a cruz revela para a gente como.
Diz as Escrituras que no terceiro dia, eles foram ao sepulcro. Aquelas mulheres foram ao sepulcro. Isso é descrito ali no livro de Lucas de uma maneira muito especial. No capítulo 24 vai mostrar assim, a decadência, a tristeza. O versículo 24 vai mostrar que, o capítulo 24, né? Vai mostrar o Jesus ressurreto. Mas ele vem revelando as faces de pessoas que desistiram no caminho. Discípulos que negaram. Discípulos que traíram. Pessoas que buscaram a segurança das suas atividades passadas por conta da frustração do Messias que tinha se findado na cruz. Eles foram buscar as suas vidas passadas, foram recuperar as suas vidas passadas. E aí esse capítulo 24 também fala sobre dois homens, que traz uma lição poderosa. Dois discípulos, e aí não dá para a gente cravar se foram homens, né? Mas um chamado Cleopas, que Jesus vai mostrar para Cleopas, para aqueles discípulos, exatamente o que ele quer fazer, o que ele desejava fazer com todos os outros discípulos. Talvez eu e você, no lugar de Jesus, buscaríamos novos líderes, porque falharam. Pedro negou. Você vai dizer assim, mas pastor, Jesus disse que ele negaria. A igreja, os líderes que estavam ali, os discípulos que estavam ali, eles falharam. Um negou, um traiu, os outros abandonaram, enquanto Jesus estava sendo açoitado, enquanto Jesus estava sendo ferido, enquanto Jesus estava sendo machucado. Aonde estavam os demais discípulos? Aonde estavam aqueles que estavam ao lado de Jesus? Estavam todos dispersos, apavorados e com medo. E aí Jesus vai mostrar para mim e para você o que Ele quer fazer nos nossos corações através de Cleopas. Diz a Bíblia que eles estão no caminho para Emaús quando Jesus se aproxima. E o que Jesus faz quando se aproxima daqueles discípulos? Jesus fala para eles, ei, eu sou o Cristo. Jesus fala para eles, ei, volte, não tem uma palavra, não. Jesus começa a mostrar para aqueles discípulos a forma de ter um coração aquecido. Jesus mostra o caminho para aqueles discípulos, a maneira de manter o seu coração em chamas. É isso que Jesus está falando para a minha vida nessa noite, para a sua vida nessa noite. A maneira de você manter o seu coração em chamas está ali no segredo que Ele deu a Cleopas. Eles tardios, necios. Não sabem vocês que o Filho do Homem, o Cristo, deveria passar por todas essas coisas? E Ele faz o quê? Ele começa a apresentar as Escrituras. E Ele começa da lei, passando pelos salmos, pelos profetas, a todos. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu imagino aquela conversa. Eu imagino Jesus começando a conversa dizendo, você se lembra do Gênesis? Olha, o Gênesis tinha um jardim lindo. E ali o Deus Todo-Poderoso ia visitar Adão e Eva. E ali eles caíram, e depois que eles caíram, eles foram cativos, a descendência deles começaram a crescer, a morte veio, o ódio veio, até que 400 anos depois, eles foram presos. Mas veio um homem chamado Moisés, e eles foram lá através, do Deus Todo-Poderoso. Moisés vai lá e resgata o povo das mãos de Faraó, e ele vai lembrando. Eu imagino quando Jesus chegou, para começar a falar sobre os profetas, e começou a falar sobre Isaías, porque ele começou a falar da própria vida. Ele começou a falar da sua própria vida, ele começou a falar, daquele que estava anunciando a sua própria vida. E ele começou trazendo as Escrituras, ele começou falando sobre as alianças, dos acordos, dos compromissos. Imagina Jesus falando de Davi. E era isso que Jesus vinha falando. É isso que Jesus vinha trazendo para aqueles discípulos. Pastor, onde o senhor quer chegar?
Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, você vai entender a profundidade da cruz, daquela cruz no centro do Gólgota, quando você se permitir ser levado pelo Espírito Santo através das Escrituras e desfrutar de tudo que as Escrituras têm para você. Sabe o que isso vai acontecer? Sabe o que vai resultar na sua vida? Um coração em chamas. Jesus fez com que Cleopas ficasse apaixonado. Cleopas não pensa duas vezes. Ele pega e volta correndo para Jerusalém. Ele diz antes para Jesus: é bem verdade que alguns dos nossos foram ao sepulcro e confirmaram que o sepulcro está vazio, que a pedra não está lá e que o Cristo não está lá. Mas nem isso foi o suficiente. Mas quando as Escrituras começou a ser dividida com eles, eles começaram a se lembrar do Deus que colocou o Cristo na cruz. Você entende isso? Pastor, onde o senhor quer chegar? Porque nós queremos muita coisa, irmãos. Buscamos muita coisa, queremos muita coisa. Queremos, sabe, poder de Deus. Queremos ser cheios do Espírito Santo. Queremos avivamento. Agora é uma onda, né? De querer avivamento. Eu quero avivamento, que o avivamento venha, que o avivamento venha, que o avivamento venha. Querido, mas nós não queremos conhecer a Jesus. Quer avivamento? Mergulha nas Escrituras, se permita pelo Espírito Santo ser levado pelas Escrituras, ser conduzido por cada linha nas Escrituras, e você vai perceber que o seu coração vai entrar em chamas por Ele, e você vai queimar aonde quer que você esteja. Sua vida vai mudar. Você vai entender o que ele estava fazendo. Você vai pegar os muros que você constrói ao redor do teu coração e você vai quebrar. Nós temos um senso de justiça exacerbada. Nós construímos muros. Nós não queremos apenas que as pessoas se desculpem. Nós não queremos apenas que as pessoas peçam perdão. Nós queremos saber o quanto elas estão sendo sinceras. Vamos aguardar até quando ele pode. Vamos aguardar até quando esse teatrinho vai permanecer. Vamos aguardar até quando ela vai continuar desse jeito. Vamos aguardar até quando ele vai ser dessa forma. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos as Escrituras. Jesus não disse para eles: ei, Cleopas, fica por aqui, não volte para Jerusalém. Muito pelo contrário, eu imagino que o coração de Jesus pulsou quando ele viu que aqueles homens estavam em Jerusalém aguardando que a palavra se cumprisse. Qual era a palavra? Não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Mas permanecer em Jerusalém era permanecer em perigo. Era permanecer fragilizado. Porque a qualquer hora soldados podiam entrar. Porque a qualquer hora você poderia ser comparado com o Nazareno. Porque a qualquer hora você poderia ser reconhecido. Eles poderiam ser reconhecidos. Você está entendendo a profundidade do que Jesus apresentou? Como Jesus incendiou novamente os corações. Nós falamos muito de Jesus. A segunda vez que Jesus aparece ao meio dos discípulos para mostrar a Tomé ali que ele estava ali, nós sempre olhamos de uma forma muito pejorativa. Querida, mas eu quero te fazer você olhar Jesus cuidando do coração de Tomé, dizendo para Tomé: Tomé, não importa o tamanho da tua incredulidade, eu ainda sou Deus. Coloca a mão aqui e veja que eu sou o teu Senhor. A tua incredulidade não muda o tamanho do amor do Deus que me colocou na cruz por você. Pastor, o que você está dizendo isso? Querido, não importa o tamanho das lutas que você vem enfrentando, das batalhas que você tem, sabe, das lutas da sua vida, Deus ainda está com você. O coração de Deus ainda é o mesmo. Você, não há nada que você faça que desabone você, que desqualifique você. O único que te qualifica é o sangue de Jesus que foi aspergido na cruz do Calvário. O único que te qualifica. Pastor, mas o que eu posso fazer? Reconhecer, lembrar daquilo que Jesus fez, buscar na sua vida. Quer ter o seu ânimo de volta? Traga à memória
aquilo que pode te dar esperança. Não existe nada mais profundo do que você se lembrar, não sei você, né? De repente você nasceu num berço evangélico, mas não existe nada mais inspirador na minha vida do que me lembrar de onde Jesus me tirou. Quando eu me lembro de onde Jesus me tirou, eu falo assim, é fraco, eu vou passar, porque não existe nada que seja comparado com aquilo que Ele fez. Agora você tem que se permitir ser conduzido pelo Espírito Santo. Ou você está conduzindo a sua vida, fazendo os movimentos da sua vida pelos seus interesses. Preste atenção, pessoas podem associar-se às suas ideias, mas pessoas só vão se comprometer com as suas paixões. Que isso, pastor? Você, meu irmão, você, minha irmã, quer transformar a sua casa, quer transformar a sua vida? Entre em chamas por Jesus. Ah, pastor, entre em chamas por Jesus, porque quando você entrar em chamas por Jesus, as pessoas vão olhar e vão dizer, o que é isso? O que é isso? O que eles não podiam entender é o que era que tinha aquele homem, aquele nazareno que foi crucificado, que ao terceiro dia não estava mais no sepulcro e que ainda estava atrás daqueles que ninguém mais iria atrás. Você iria atrás de Pedro? Ele fala com Cleopas. Pedro está agora na praia pescando, ele vai lá atrás de Pedro. Você iria? Você iria se dizer, deixa ele lá. Eu fiz tudo que eu podia fazer por ele, deixa ele lá. Jesus vai lá agora atrás de Pedro. Jesus vai lá, sabe por quê? Porque Jesus sabe que Pedro precisava ser incendiado de novo. Jesus sabe que ele precisava que as chamas crescessem de novo. Você está entendendo? Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero dizer para você, querido, se você abrir espaço, se você mergulhar nas Escrituras, todos os dias, o Deus Todo-Poderoso vai até você. Porque foi essa relação que foi o propósito maior da cruz. A cruz não foi para dizer que ele era o Salvador, que ele era o soberano, mas a cruz tinha o propósito principal de reestabelecer o relacionamento que foi quebrado por conta do pecado de Adão. Pastor, mas agora o meu pecado, ele não mais será imputado sobre a tua vida. Ele não é mais capaz de separar o Deus Todo-Poderoso de você. Esse é o grande milagre da cruz. O grande milagre da cruz é que ninguém mais pode costurar um véu, ainda que você deseje, nem você é capaz de costurar um véu. Ele está sentado no trono, mas ele também está no teu coração, ele está no teu quarto, ele está na tua casa, ele está no teu carro, ele está onde você estiver. Como eu vivo uma vida diferente? Quando eu começo a me importar mais com aquele que é capaz de colocar o meu coração queimando. Ou você se importa mais com aquilo que ele pode fazer? E aí Jesus agora vai aos discípulos. Sabe por quê? Porque ele entende que eles precisavam de fogo, que eles precisavam de vida. A ideia satânica de separação não pode mais prevalecer na tua vida. A ideia satânica, sabe, de desqualificação, ela não pode mais permanecer na sua vida. A sua vida precisa ser outra. Você precisa ter agora um relacionamento profundo. Você precisa entender quanto Deus demonstrou o seu amor por você. Você precisa entender que a sua relação com Deus, ela está para além das suas necessidades. Eu tenho um chamado. Eu tenho uma promessa. Não. Eu tenho alguém que me ama. Eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Deus que se incomodou com um relacionamento, sabe, distante. Por qual razão ele deveria se preocupar em reestabelecer algo que foi quebrado pelo homem?
Por qual razão? Você precisa entender, você precisa ter essas respostas da sua vida. E você vai começar a perceber que nenhum acusador mais vai prevalecer contra você, que nenhuma sentença, nenhuma palavra de morte mais vai prevalecer contra a sua vida, que você vai vencer, independente de todas as circunstâncias. Sabe por quê? Porque você tem um Deus que não espera. Presta atenção que eu vou lhe dizer. Você tem um Deus que não espera os seus aplausos, mas que quer o teu coração. Olha para o seu irmão que está do seu lado aí. Diga assim: ele se levantou. Diga assim: ele se levantou. A paixão estava no nível mais arrasador, mais destruído que nós poderíamos pensar. Mas como nós levamos tempo para entender? Como nós levamos tempo para entender o que Jesus estava para fazer? O maior prazer que o homem pode desfrutar é de entender que Deus se revela a ele na pessoa do Filho. Estamos demorando muito tempo para entender que nós estamos vazios demais de Deus e cheios demais de coisas. Estamos demorando muito tempo para perceber que estamos dando muito mais atenção aos nossos pecados do que a chama que pode nos purificar de todos eles. Estamos levando muito tempo para entender que precisamos abandonar o que nos afasta dele e nos aproximar daquilo que nos leva até ele. Estamos demorando demais de entender a razão da nossa vida. Tem gente confusa até hoje. O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Qual é o meu chamado? Que rótulo eu vou ter? Por onde eu vou ser aplaudido? O que eu vou fazer? Tem gente perdendo tempo demais, quando simplesmente deveria desfrutar do amor de Deus. O diabo não pode contra alguém que desfruta do amor de Deus. O diabo não pode contra alguém que tem consciência do amor de Deus sobre a sua vida. O inferno não vai prevalecer contra aquele que entende o tamanho do coração de Deus. As falas de Jesus na crucificação revela para nós, para todos nós, revela para a humanidade o que o Deus do invisível, o Deus poderoso, queria. Ele não trouxe condenação, ele não trouxe juízo, ele não trouxe morte, ele não trouxe sentença àqueles que afligiam Jesus. A carne dele estava sendo ferida, a carne dele estava sendo dilacerada, a carne dele estava sendo machucada, a carne dele exigia justiça e pedido de desculpas. A carne de Jesus exige da minha vida, ou exigiria da minha vida, num conceito normal, redenção. Mas o que Jesus faz? Se oferece de novo. Um novo sacrifício não, mas revela a todos qual era o maior desejo do seu coração. Lindo, a atitude que você pode ter terrena, que vai destruir a sua vida, que vai acabar com a sua vida, é continuar construindo muros numa relação que foi desejada, que todas as barreiras estivessem caído. Jesus, ele está cumprindo um propósito de quebrar todas as barreiras, todos os impedimentos, toda a legalidade do inferno, tudo aquilo que te separa de Deus. João 17 vai revelar o coração de Jesus, vai dizer o que está no coração de Jesus, e o coração de Jesus diz que o Pai deveria receber a mim e a você como Ele é recebido.
que no coração do Pai deveria ter o mesmo desejo e a mesma alegria que tem para com Jesus. Que nós deveríamos estar com Ele o tempo inteiro. E a pergunta é: por que vivemos uma vida medíocre? Por que vivemos uma vida aquém dos propósitos de Deus? Talvez você esteja dizendo, você não entende o tamanho das minhas dificuldades. Talvez você esteja aí no seu subconsciente falando das suas lutas, das suas batalhas, mas eu quero te dizer e fazer você pensar nessa noite. E sair daqui não apenas, sabe, como mais uma palavra, mas refletindo sobre isso. Ele quer ter um relacionamento comigo, do jeitinho que eu estou. É do jeitinho que vocês estão. É isso que ele disse para Cleopas. Cleopas viu que era do jeitinho de Moisés, com medo, apavorado, sem saber falar, que eu usei. Viu que era do jeitinho de José, do jeitinho dele que eu usei. Viu que era do jeitinho de Esther. Viu? Foi isso que ele fez. Você está conseguindo me acompanhar? Ele quer usar você e estar com você do jeitinho que você está agora. Eu preciso melhorar. Eu vou te dar aqui uma lista dos pré-requisitos que você precisa preencher. Está dizendo não. Ei, Cleopas, lembra, vem aqui, sabe esse aqui? Caiu, Cleopas. Olha, o pecado entrou aqui houve a separação, mas sabe, Cleopas, a bênção está sobre a descendência dele. Esse aqui, Cleopas, é Abraão. Lembra da aliança que eu tenho com ele? Lembra, Cleopas? Ele foi omisso, mas Abraão permaneceu naquilo que eu queria. E foi passando as escrituras. Ele não foi apenas contando Deus. Nosso Deus não precisa contar vantagem para ninguém não, né? Deus não foi, eu não imagino Deus dizendo, olha, viu como Davi era? Um homem santo, segundo o meu coração. Que nós somos assim, né? Nós quando vamos falar de filho, vamos falar de alguém que a gente ama, os defeitos a gente vai jogando no cantinho, não é assim? Não, só eu que faço isso, né? Não é porque é da minha família, não. Não é porque é conhecido meu, não. Mas ele é uma benção. Não é assim que nós somos? Mas Jesus não fez. Jesus foi lá e disse, eu imagino Jesus mostrando na queda, Jesus mostrando como Deus ia visitar. Eu imagino Jesus mostrando Esther. Eu imagino Jesus mostrando Ruth. Eu imagino Jesus mostrando Noemi. Eu imagino Jesus mostrando João. Eu imagino Jesus me mostrando todos as suas qualidades e os seus defeitos. Quando ele sai, Cleopas diz assim, ei, não queimava o nosso coração quando ele fazia o quê? Quando ele nos expunha as escrituras. Pastor, onde o senhor quer chegar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus? O Espírito Santo que está dentro de você, se você permitir, ele vai te conduzir até o lugar onde Jesus vai colocar o seu coração em chamas novamente. Você entendeu isso? Pastor, eu preciso consertar, não. Entra aí na vara do conserto, entra aí na moenda, entra aí agora no décimo, a vaso do olheiro, a casa do olheiro, para ser quebrado. Jesus está dizendo, olha, não vai quebrar nada, mas quebrado que você está, se eu te quebrar, acabou você. É ou não é? Se me quebrar mais, estou frito. Está assim, ó. Pode fazer isso? Você pode abrir a sua mão? Você entende a cruz? Abre a sua mão aí. Ele está assim, vem como estás. Você entende isso? É isso que a cruz representa. Um pai de braço bem arreganhado, aberto, dizendo, eu tenho um anel novo, eu tenho vestes novas, eu tenho sandália nova, e tem mais, eu tenho uma festa. Abre os seus braços. Todas as vezes que o diabo dizer alguma coisa para você, abra os seus braços. Lembra da cruz que ela está aberta. Até ele dizer, está consumado. Até tirarem ele de lá, ele estava com os braços abertos.
E continuou e mostrou para Cleopas: Cleopas, os meus braços não estavam apenas abertos no Gólgota. Cleopas, os meus braços estarão abertos enquanto alguém permitir que o meu Espírito o conduza. Sabe qual é a diferença da nossa vida? Que nós não buscamos as nossas soluções pelos nossos meios. Nós permitimos que o Espírito Santo nos conduza. Eu não sei o tamanho da tua luta, eu não sei o que você tem enfrentado. Se permita ser conduzido por aquilo que já está dentro de você. Abre os seus braços aí, feche os seus olhos. Abre os seus braços. Você consegue contemplar a cruz? Poderia ter assassinado ele de cabeça para baixo. Poderiam ter decapitado. Poderiam, mas não fariam, sabe por quê? Porque a vontade de Deus era mostrar para mim e para você que não apenas Jesus, mas o céu está de braços abertos, esperando por você. Eu vou para o meu Pai e vou preparar-vos um lugar. Ele foi preparar um lugar. Ele não apenas trouxe salvação para a nossa vida, não, mas Ele está com expectativa no dia que nós vamos entrar pelas portas eternas. Está aberto. Estão abertos os braços de Jesus, irmãos. O céu está aberto. Se permita ser conduzido pelo Espírito de Deus. Pulou no coração de Cleopas, queimou no coração de Cleopas. Mas tem um detalhe: ele levantou o pão dos céus, e quando ele abençoou o pão, Cleopas se lembrou: é o Mestre, é o Mestre. Se você se permitir ser conduzido pelo Espírito de Deus, vai chegar momentos da sua vida que o pão vai ser erguido e você vai se lembrar do Mestre, e você vai voltar para o lugar da tua promessa. Você vai voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Você vai voltar para o lugar onde Deus deixou você. Aonde foi que você parou? Aonde foi que você parou? Que lugar você parou? Em que lugar você acha que você ficou esquecido? Que você ficou esquecida? Às vezes nós acreditamos que por conta de uma falha nós ficamos parados em um lugar. Ele está indo como ele foi atrás de Cleopas, como ele foi atrás de Tomé, como ele foi atrás de Pedro na praia. Ele está vindo atrás de você hoje para dizer para você: volta para o lugar onde você parou tudo na sua vida, porque é de lá que vai recomeçar tudo. Jerusalém representa o lugar da tua parada. Um lugar onde você, talvez por medo, talvez por conta do inimigo, talvez por conta da igreja, você parou. Quantas pessoas machucadas, quantas pessoas feridas e paralisadas no caminho. Tem gente que parou no caminho. Tem gente que se olha e fala assim: eu não sei como falar. Eu não sei se eu posso ser usado. Mas eu quero te dizer que não é o que você pensa a respeito de você mesmo que levou Jesus até a cruz. Eu quero orar com você que está aí hoje dizendo: eu preciso viver uma grande virada na minha vida. É uma oração muito simples. E você vai fazer essa oração comigo.
mas vai mudar a tua história. Cleopas, sabe Davi, Cleopas? Davi foi aquele rei que era o rei segundo o meu coração. Mas Davi foi aquele rei que tramou a morte de um leal soldado. Davi foi aquele rei que se deitou com a esposa de um leal soldado. Davi foi aquele homem que errou. Mas Davi foi aquele rei que se arrependeu dos seus pecados, que trocou a coroa dos homens pela presença do meu Espírito. Você entende isso? Eu não sei quem você é, eu não sei qual a tua história. Eu só estou querendo fazer você entender hoje que Ele não está aqui para passar a mão sobre os seus erros, sobre os seus problemas, sobre as suas falhas, sobre os seus pecados. Ele está aqui hoje dizendo para você: foi maior do que tudo isso. Você não entende, é maior do que tudo isso. É maior do que tudo isso o desejo do Pai de se relacionar com você de novo. O desejo do Pai de se relacionar com você de novo é maior do que todas essas coisas. Coloca a sua mão no seu coração. Eu preciso que você faça uma oração comigo agora. Com a sua mão no seu coração, eu preciso que você diga agora: Espírito Santo, diga: Espírito Santo, eu me rendo, me conduza por onde desejares. Que você faça essa oração todos os dias. Que você acorde todas as manhãs e diga: Espírito Santo, que tu me conduzas mais um dia, que tu me leves mais um dia, que tu me guies mais um dia. Eu quero ser aquecido, eu quero estar em chamas de novo, de novo, de novo. Você pode dizer isso para Ele? Eu quero estar em chamas de novo. Os braços estão abertos. Os braços estão abertos. Ele está com os braços abertos. Ele está com os braços estendidos. Ele está com os braços estendidos. Ele te aguarda exatamente do jeitinho que você está. Exatamente do jeitinho que você está. Pai, eu peço a tua bênção sobre a vida dos seus filhos. Encha a vida dos seus filhos, que eles possam transbordar da sua vida. É o que nós pedimos